Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Então nós vamos nesta manhã falar sobre a lição 7, que 16 de fevereiro, que é hoje, né? E nós vamos falar sobre as naturezas de Jesus, as dupla natureza, tanto a humana como a divina. Então, o nosso textual diz que os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito eternamente. Amém. Então, Romanos capítulo 9, versículo 5, vai falar sobre que Jesus, ele é Deus e também é homem, né? E a verdade prática nossa vai dizer que Jesus é eterno e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo, verdadeiro homem, né? Jesus se fez carne, habitou entre nós, né? Mas não deixou de ser Deus. Isso é uma dificuldade das pessoas conceber isso, porque é difícil a gente entender como Deus se encarna na semente da mulher para fazer com que se torne homem também, né? Mas ao mesmo tempo ele se tornando homem, ele não deixou de ser Deus, né? Então nós entendemos o quê? Que ele veio da descendência de Davi, né? O ensino bíblico ele fala da dupla natureza de Jesus, ele veio da descendência de Davi, né? Mateus, a partir do capítulo 1, vai falar sobre Jesus que veio da descendência de Davi, que da descendência de Jessé, né, o pai de Davi, que viria para, né, justamente se encarnar e se tornar, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra-chave é a natureza, porque Jesus não é duas pessoas, é uma só, em duas naturezas, né? Ele foi 100% natureza, 100% homem e 100% Deus, tá? Então, mas ele veio da natureza, como eu falei, da natureza de Davi. Ele foi declarado filho de Deus em poder pela forma que ele fazia, né? Porque a declaração do versículo 4 de Romanos, capítulo 1, versículo 4, é declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo Senhor. Então ele foi declarado pela própria pelos privilégios que Deus concedeu a ele, né, pela forma que ele ia se apresentando, né, a forma como ele foi, o Espírito Santo desceu em forma de pomba lá no batismo dele, né, vê que ele veio 100% homem, né, viveu entre nós, não teve dificuldade nenhuma de viver entre nós, porque ele assume a forma corpórea através de quando Maria concebe, Jesus ser concebido por Maria, né? Maria, a mãe de Jesus, homem, né? Deus não tem pai e não tem mãe. O Deus eterno, né? Mas Jesus, Deus encarnado, né? A segunda pessoa da Trindade e a sua segunda natureza, ele é então o Deus homem que se encarnou e se tornou então filho de Maria, segundo a concepção humana. A concepção divina não existe paternidade, porque Deus é eterno, né? Todos nós sabemos que Deus é eterno, então ele não tem paternidade. Ele é autoexistente, ele nunca deixou de ser Deus, né? A gente precisa entender que Jesus ele tinha a forma divina e a forma humana. E é exatamente isso, meus irmãos, que então aqui Jesus era um judeu, né? Descendente de Israel, ao mesmo tempo bendito Deus eternamente. Então, essa é a forma. E aí eu entendo que no capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 e 6, disse, na versão aqui, King James, que está aqui comigo, de tendo vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não retificou-se igual a Deus. Ou seja, na forma humana, ele havia se rebaixado, né? Quando ele entra na forma humana, ele se rebaixa da sua divindade, ele não deixa de ser divino, mas ele rebaixa da sua glória. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, ele se rebaixou, né, para estar entre nós. E com certeza, depois da sua assunção, ele retornou a sua glória de novo. Que para viver numa forma corpórea humana, como a nossa, né, da mesma forma que eu estou aqui, carne, osso, né, com todas as limitações, com canseira, Jesus sentia cansaço, como homem, né? Mas como Deus ele não sentia cansaço espiritualmente falando, porque ele era o próprio Deus. Então, mas ele se rebaixou, viveu. Por que ele intercedia ao Pai? Ele intercedia ao Pai justamente porque
ele estava na forma humana, ele se rebaixou, ele veio à forma humana, né? Ele não deixou de ser Deus, mas ele precisava ser homem para que cumprisse a exigência da lei, entendeu? Então, o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e filho de Deus em poder. Quando a Bíblia fala segundo a carne, da descendência de Davi, e filho do homem em poder, filho de Deus, ou melhor, filho de Deus em poder, segundo a sua natureza divina, né? Então ele se declara filho de Deus, né? Porque ele é o Messias prometido, vindo ao mundo para restaurar a nossa condição. Então, segundo a Bíblia de estudo da apologética cristã, a encarnação, Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus. Então, como é que isso pode acontecer? Ele é o próprio Deus. Então, ele possui duas naturezas, né? É o único membro da divindade que possui duas naturezas, né? E ele não deixou de ser Deus, mas ele veio e é o único que tem corpo também, né? Membro da divindade, porque ele é o próprio Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Filho, então, o Filho de Deus se encarnou e viveu entre nós, né? Porque não era possível acontecer o milagre da salvação se não houvesse encarnação. Essa é a realidade. A Bíblia vai dizer que não tem como. Teria que ir, assim como o primeiro Adão, ele pecou, teria que vir um segundo Adão, que não teria que ser só no espírito, tem que ser na carne, para cumprir a exigência da lei. E aí, com a queda do homem, houve pecado, e o pecado enfermou toda a humanidade, não havia um justo sequer, Romanos 3:23, então teria que vir o próprio Deus encarnado, né? Então Jesus se rebaixa da sua glória e vem entre nós, mas não deixa de ser Deus, tá, meus irmãos? Então, algumas heresias que os ensinos bíblicos da dupla natureza de Jesus, existem algumas heresias. Infelizmente, meus irmãos, e que algumas pessoas elas confundem muita coisa, né? Isso já vem desde o século I, como os nestorianos, né? Que ele defendia que Maria chamava Maria mãe de Deus, mas Maria não era mãe de Deus somente na parte física, né? Porque na parte divina ela não é mãe de Deus, né? Então ela é mãe de Cristo, né? E aí ele sugeriu que fosse chamado mãe de Cristo, né? O próprio bispo de Constantinopla, né? Mas é o entendimento que a gente tem, biblicamente falando, que Jesus, como homem, como Deus, ele não tem pai nem mãe, mas como homem, ele tem mãe, que seria Maria, tá? Os nestorianos, né, defendiam a formulação dos pais nicenos, da divindade de Cristo, a humanidade defendida por Credo Niceno e Constantinopla, segundo o pensamento nestoriano, né? Então, eles alegam, né, que essa foi a acusação que aconteceu. A ilustração nestoriana faz a comparação de marido e mulher como serem uma só carne. Então, quer dizer que Deus tinha eram duas pessoas. O nestorianismo falava que ele tinha duas pessoas, né? Duas pessoas distintas. Não, Jesus era uma pessoa com duas naturezas, a divina e humana, diferente do que eles pensavam. Eles achavam que se for uma só carne, porque Jesus tinha duas pessoas, duas personalidades. Não, Jesus tinha duas naturezas e uma só personalidade, e uma só pessoa, porque ele se encarnou, na verdade, né? Então, e aí assim, o monofisismo, né? Fala que era uma fusão com a forma de uma natureza híbrida, né? Jesus, a hora que ele queria, ele assumia a forma de homem, e a hora que ele queria, ele assumia a forma de Deus. Mas a gente sabe que, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à sua divindade e perfeito quanto à humanidade. Então, indiferente da situação, Jesus, ele se apresenta como homem aqui para morrer por nossos pecados, e essa era a proposta da divindade. A proposta da divindade era isso, e não tinha outra situação. Então, Jesus tinha duas naturezas e uma só pessoa. Não esqueça disso. Jesus possuía duas naturezas em uma só pessoa. Não é duas pessoas em uma natureza. Não. Jesus tinha duas naturezas em uma só pessoa. Então, ele tinha uma personalidade só, mas duas naturezas. Tá?
Porque não tem como a gente ser duas pessoas. Jesus, ele é uma pessoa que se apresenta como homem, né? Mas que se apresentou como Deus para nós também. Quando Natanael perguntou para Jesus, no capítulo 14 de João, perguntando para ele, sim, mestre, mostra-nos o Pai e já está bom para nós, é o que a gente precisa. E Jesus chegou para eles e disse, olha aqui, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai, que quem vê o Pai, vem eu. E quem vê eu, vê o Pai. Então, Jesus era o Deus encarnado aqui na Terra, ao vivo e a cores. Então, por isso que ele não deixou de ser Deus e não deixou de ser homem. Tá bom? Então, tanto o nestorianismo e o monofonismo são duas heresias contrárias às duas naturezas de Jesus, tá? Que um defende que Jesus, ele simplesmente ele era filho de Maria era mãe de Cristo, né? E Maria a Maria mãe de Deus, né? É vista que não é mãe de Deus porque Deus é visto como eterno, né? Ele é eterno. Então Maria simplesmente era mãe de Jesus na forma física, tá? E aí muitas vezes a concepção do credo, né? Da forma que foi sugerido é que seria então Maria simplesmente foi agraciada, né? Por ser qualquer menina da época, na idade dela, aguardava a vinda do Messias que viesse incorporar, né? A ela, que viesse incorporar, tá? Então, dentro do seu corpo, né? Do seu ventre. Então, Maria foi bem-aventurada, mas ela não faz parte de mediação alguma, como diz algumas igrejas, né? Que se tornaram algumas heresias implantadas com misticismo, com tantas crendices que distanciaram muitas pessoas da fé. Então qual é o perigo dessas heresias, meu irmão, na atualidade? Os monofistas, né? Os monofisistas. Quando a doutrina do monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Então, o monge Jacob liderou um grupo de monofistas, preservou a tradição sírio-monofisista, conhecido como a tradição jacobita. Então, ele e seus seguidores rejeitaram o discípulo do Concílio de Calcedônia. Quem são eles? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênica, abasídica e jacobitas. É importante conhecer a cristologia da tradição cristã para saber responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé em Jesus, o Deus que se fez homem, o Emmanuel, Deus conosco. Deus se manifestou em carne. Então, aquilo que eu falei alguns minutos atrás, que Deus se manifestou em carne entre nós para morrer para o nosso pecado, para cumprir a exigência da lei. Que a lei dizia que teria que ser perdoado, assim como o homem falhou, alguém tinha que morrer pelos seus pecados. Seria o Cordeiro que viria morrer pelos nossos pecados. O kenoticismo, né, que significa que Jesus veio, né, esvaziou de seus atributos divinos. São duas linhas principais. O Verbo possuía atributos divinos, mas escolheu não usar. As prerrogativas da deidade foram usadas, mas em forma de submissão ao Pai em direção ao Espírito Santo. Entendemos que é sem atributos divinos. Jesus é menos que Deus. Olha que diz o kenose. A kenose diz que é um esvaziamento, mas o kenoticismo, que não é o kenosis, tá? Ele diz que Jesus simplesmente se esvaziou totalmente, ele deixou de ser Deus, e aí ele se submetia ao Pai em todas as situações. Não é isso. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tinha esse poder. Porque onisciência, onipresença, entende? Onipotência, somente Deus tem. E somente poderia ser Deus, na verdade. Então, quando ele diz, olha, acalma-te vento, aquieta-te mar. Esse é o poder divino que pode fazer isso, mas ninguém faz. Nenhum homem natural poderia fazer. Então Jesus
Então nós refutamos o quenoticismo, porque nós acreditamos na kenosis, que é o esvaziamento de Cristo, que ele se desfez da sua glória e habitou entre nós. Agora o quenoticismo, ele diz, é totalmente diferente da kenosis, tá? Da kenosis do esvaziamento, certo? Jesus, ele se esvaziou, deixou a sua glória, mas não deixou de ser Deus. Porque o quenoticismo diz que ele se esvaziou, né? Afirma que Jesus enquanto esteve na terra, esvaziou de si mesmo, dos atributos divinos. Não, Jesus não deixou de ser Deus. Ele tinha duas naturezas, nunca esqueça disso. Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. A divina sempre estava junto, mas ele agia como homem aqui para o perdão dos nossos pecados. Ele comia, ele dormia, ele sentia cansaço, ele sentia cansaço, ele chorava, ele tinha que orar como homem, mas como Deus ele não precisava, porque quando ele estava no barco, a Bíblia diz que os discípulos estavam apavorados pensando que ia naufragar, mas Jesus estava deitado e deitado continuava, e eles não estavam entendendo, porque a questão é muito perigoso, porque muitas pessoas pensam mas por que Jesus não fez nada? Às vezes as pessoas são meio quenóticos, a ponto de dizer assim, não, ele se esvaziou totalmente e ele somente estava como um homem só. Não, mas Jesus, ele continuava sendo Deus, irmãos. Ele não deixou de ser homem, ele não deixou de ser Deus por vir e se esvaziar aqui. Ele se esvaziou da sua glória, mas continuava sendo Deus, porque até as pessoas que andavam com ele, disse, não pode. Esse homem vem de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não for sendo o próprio Deus, se não for vindo de Deus. Então ele era obrigado a ser o homem encarnado, mas ele era obrigado a se mostrar como Messias, e o Messias viria de Deus. Então, meus irmãos, e aí tem a mariolatria que aconteceu, né? Já estamos partindo já para o final. A mariolatria, ela veio fazer com que Maria se tornasse, então, mediadora, né? E a gente refuta toda essa heresia, porque Maria, ela simplesmente foi bem-aventurada. Quando ele chegou assim, salve, bem-aventurado, ele estava dizendo assim, você foi uma escolhida entre as meninas da tua época para ser a barriga de aluguel do Salvador do mundo. Então ela só veio simplesmente para essa função, para essa finalidade. Ela não veio simplesmente para tomar a posição divina, ser divina. Não, ela não se tornou divina. Ela agora, vou pedir para Maria, e Maria pede para Jesus, e Jesus fala com o Pai. Não, Jesus tem todo o poder. Maria simplesmente é submissa à vontade de Deus. Maria foi submissa. Ela aguarda, todos como nós, quando aqueles que partiram para a eternidade estão aguardando o dia da redenção, ela aguarda, como qualquer um de nós, como qualquer um dos nossos irmãos que já foram, aguarda o dia da redenção. Ela não teve nenhum privilégio nisso. O privilégio dela, que simplesmente viesse trazer o Salvador do mundo através do seu ventre. Então, ela não tem mediação nenhuma. Então, essa é uma heresia que o catolicismo romano, ele trouxe uma forma de vender um produto, certo? Por falta de uma estrutura espiritual, vender um produto que viesse trazer agregação de valores para a fé do catolicismo, tá? E então as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para conservarmos a nossa fé em Cristo na perfeita revelação. Então, irmãos, nós não podemos fugir do propósito principal, de saber que Jesus é Deus em duas naturezas. Jesus é homem, Deus e homem, ou melhor, Jesus é Deus e homem, e ele se revela em duas naturezas, mas ele é uma só pessoa, entende? Então, ele faz com que nós vivemos seguros que Jesus continua. Olha que diz a conclusão. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma que os dois concílios anteriores, Niceia de 325 e Constantinopla de 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de produzir dessa e das outras heresias é conhecer bem em que acreditamos os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como referencial
quando nos deparamos com as doutrinas inadequadas. Então, é importante nós termos um fundamento, né? E a nossa igreja, Assembleia de Deus, as igrejas cristãs tradicionais, elas trazem o fundamento bíblico consistivo, sabe? Com consistência, que produz paz dentro do nosso coração. Então, por isso foi importante os concílios mesmo. O que é os concílios? As determinações, as assembleias que faziam para que pudesse ter uma direção certa. Porque não podia todo mundo falar o que queria, mas a gente precisava saber o que estava falando, né? E é por isso que nós acreditamos, então, que Jesus, uma pessoa, tem duas naturezas. Ele teve duas naturezas, a divina e a humana. A divina, porque ele era Deus que se encarnou, porque não tinha ninguém que pudesse vir no lugar dele. Porque ninguém poderia pagar o preço do pecado aqui na terra. E a humana é porque Jesus precisava se encarnar para morrer como o segundo Adão, para perdão dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, nesta manhã, não esquecer dos nossos fundamentos da fé. Tudo pode ter, tudo pode acontecer, mas menos nós deixarmos de crer que Jesus é Deus e ao mesmo tempo Ele veio como homem para perdoar os teus pecados. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero orar com você. Nós estamos aqui nesta manhã agradecendo a Deus por ter se encarnado e morrido por nossos pecados. Se não houvesse cruz, não haveria salvação. Se Jesus não houvesse encarnado, não se tivesse feito homem, não haveria transformação de vida. Mas nesta manhã, nós cremos piamente que Jesus é uma pessoa da Trindade, que veio ao mundo e se encarnou e se revelou para nós. Deus se revelando como homem em duas pessoas. Deus mostrando a sua divindade. Deus mostrando a sua humildade e vindo até nós para perdoar nossos pecados. E através da encarnação, Ele perdoa o meu e os teus pecados. Vamos agradecer nesse momento. Pai eterno, no nome de Jesus, nós sabemos que Tu és Deus e Tu morreste por nossos pecados, restauraste a nossa condição humana, e não tem como nós negarmos, Senhor, que vieste ao mundo para perdoar nossos pecados. O Senhor veio aqui como um homem, o Senhor se encarnou como homem, mas o Senhor veio como também o Senhor não deixou de ser Deus, porque jamais o Senhor deixou de ser Deus. O Senhor é autoexistente, o Senhor nunca deixou de ser Deus. O Senhor nos criou, o Senhor viu o homem cair no pecado, o Senhor veio e se rebaixou da sua glória e veio pagar o preço do pecado. O Senhor veio, foi assunto ao céu, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Não há mediação, não há alguém que faça esse papel, senão o próprio Senhor, porque o Senhor é que morreu por nossos pecados. Estende as tuas mãos nesta manhã, este irmão, esta irmã, Senhor, que muitas vezes há dúvidas nos corações, que muitas vezes tenha resquícios de dúvidas, que nesta manhã essas resquícios de dúvida venham cair por terra. Jesus não simplesmente se esvaziou totalmente, não deixou de ser Deus, Ele simplesmente se esvaziou, Senhor. O Senhor se esvaziou simplesmente para que atingisse a condição humana, para que pudesse morrer por nossos pecados. Mas nunca deixou de ser Deus. Mas o Senhor continua sendo Deus pleno, está presente conosco nesta manhã, está presente atingindo os corações dos teus filhos em casa, por enfermidades, restaura pessoas, restaura famílias, aonde chegar, Senhor, esse vídeo, Senhor, que possa ser alimentar, as pessoas venham se alimentar com a palavra do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Amém.